Exemplo 2 do livro está dizendo o seguinte: onde cada uma das seguintes funções é descontínuas. Vamos analisar inicialmente o item A e o item C, né, que as funções são bem parecidas, e depois a gente faz o item B e D. Então, quando uma função é contínua em x igual a? Quando for satisfeitas as três condições. Primeiro, qual é mesmo? O A tem que pertencer ao domínio da função, ou seja, tem que existir o f de A. A segunda condição, tem que existir o limite de f de x quando x tende a A, limite de f de x quando x tende a A tem que existir. E a terceira condição é que o limite de f de x quando x tende a A tem que ser exatamente igual ao f de A. Muito bem. Tá? Então, está embutido aí, vamos dizer assim, na definição de limite, na definição de função contínua, essas três condições, né? O A pertence ao domínio da função, o limite de f de x quando x tende a A existe, e as duas coisas são iguais, o limite e o f de A. Bom, então tá. Agora, no item A está perguntando então o quê? Em quais números, né? Onde cada uma das funções é descontínua. No item A é fácil, em x igual a 2. Em x igual a 2. Por quê? X igual a 2 não está no domínio da função. Se o x for 2, a gente vai zerar o denominador. E a gente sabe que, dada uma fração, o denominador dessa fração jamais pode ser zero. Então, essa função ela é descontínua em x igual a 2, porque isso aqui está ferindo a primeira condição. Olha só, o 2 não pertence ao domínio da função. Se o 2 não pertence ao domínio da função, significa que a função é descontínua em x igual a 2. Então, o item A foi tranquilo. Agora, o item B é um pouquinho diferente. Olha só, o item C, melhor dizendo. O item C é um pouquinho diferente. Ela é descontínua em x igual a 2? Não sabemos. Por quê? Olha só, essa função não está contradizendo a primeira condição. Olha, o 2 pertence ao domínio da função? O 2 pertence ao domínio da função? Pertence. E quanto vale o f de 2? Dá 1. Olha só. Opa, o f de 2 é igual a 1. Então, a primeira condição está satisfeita, né? A primeira condição está satisfeita. Aqui, tá? Então, tudo bem. O f de 2 é igual a 1. Bom, vamos analisar agora a segunda condição. Limite de f de x quando x tende a 2 tem que existir. Então, tá, vamos calcular esse limite? Vamos tentar calcular esse limite? Olha só. Limite de f de x quando x tende a 2 é igual a limite quando x tende a 2 de quem? De x ao quadrado menos x menos 2 sobre x menos 2. Muito bem, muito bem. Vamos calcular esse limite. Como é que a gente vinha procedendo? Olha só. Observe que se você substituir o x por 2 aqui nessa fração, você vai obter o 0 sobre 0. O denominador dá 0 e aqui vai ficar 4 menos 2 menos 2, né? 4 menos 2 menos 2 vai dar 0, vai ficar 0 sobre 0. Como a gente vinha procedendo em casos como esse? Eu quero calcular o limite de uma função quando x tende a 2, mas quando você substitui o x por 2, você obtém o 0 sobre 0. Qual era a ideia? Era você obter uma outra expressão equivalente a essa, de tal forma que essa indeterminação, o 0 sobre 0, desapareça. Essa é a ideia que a gente vinha trabalhando aí nas sessões anteriores. Então, vamos lá, olha só. Bom, a ideia aqui, nesse caso, é fatorar o numerador. Existem duas formas, né? Pelo menos duas formas que eu me lembro aqui, para você fatorar esse numerador. Você pode usar uma equação de segundo grau, a forma fatorada da equação de segundo grau, ou fazer aqui meio que por agrupamento. É assim que eu vou fazer, olha só, vê se você concorda comigo. X ao quadrado menos x menos 2 é a mesma coisa que x ao quadrado menos 2x mais 2x menos x menos 2. Opa, o que eu fiz aqui? Eu apenas somei e subtraí 2x. Isso pode fazer? Pode, não alterei o valor da expressão, né? Somei mais 2x, subtraí mais 2x. Mas, professor, qual é a vantagem em escrever assim? É o seguinte, olha só. Você vai olhar aqui para as duas primeiras parcelas. X ao quadrado menos 2x. Dá para você colocar o x em evidência, ó. X ao quadrado dividido por x dá x. Menos 2x dividido por x vai dar 2. E aqui o que sobrou? 2x menos x vai dar x menos 2, que eu vou até colocar entre parênteses assim, ó.
x menos 2. Observa que aqui tem x menos 2, aqui também tem x menos 2, dá para eu colocar o x menos 2 de novo em evidência. Então, x menos 2, abre o parênteses. Primeira parcela dividido por x menos 2, sobra x. Mais a segunda parcela dividido por x menos 2, sobra 1. Pronto, está aqui a fatoração do numerador. Volto a falar para você, não é a única maneira que você tem para fatorar. Você pode usar a forma fatorada da equação de segundo grau, pode fazer divisão de polinômios, do jeito que você achar melhor, tá? Agora, por que convém aqui eu subtrair e somar mais 2x? Porque eu sei que aqui em cima, na forma fatorada, vai aparecer um x menos 2, como esse, para a gente poder cortar. Por isso que eu subtraí menos 2x, porque quando você colocar em evidência o x aqui, aparece um x menos 2. Em linhas gerais é assim, tá? Então, vamos lá. Isso vai ser igual a quem? Aqui está a fração, né? X menos 2 que multiplica x mais 1. Limite, quando x tende a 2, de x menos 2 que multiplica x mais 1 sobre x menos 2. Aí, olha, tenho certeza que você observou que esse com esse vai embora. O que vai sobrar? Vai sobrar o limite. Quando x tende a 2 de x mais 1. Opa, e o limite quando x tende a 2 de x mais 1 vai dar 3, né? Nesse caso aí basta substituir o x por 2. Então vai ficar 2 mais 1, 3. Pronto. Então, vamos ver o que está acontecendo? Vamos ver? Voltando aqui para a nossa análise. Então, está sendo questionado o seguinte, essa função é contínua em x igual a 2? Vamos lá, o f de 2 existe. Então está aqui, ó, 2 pertence ao domínio da função. Não feriu a primeira condição. O limite de f de x quando x tende a 2 também existe. Também não feriu a segunda condição. Ó. O limite dá 3, é um número real, existe. Mas está ferindo a terceira condição, né? O limite de f de x quando x tende a 2 dá 3, que é diferente do f de 2, que é 1. Então essa função ela é descontínua em x igual a 2. Mais adiante será possível provar que tanto a função do item A quanto a função do item C são descontínuas apenas em x igual a 2. E ela vai ser contínua para todo x diferente de 2. Nós vamos provar isso mais adiante. Agora o item B, onde f de x é descontínuo, né? F de x é igual a 1 sobre x ao quadrado se x é diferente de 0 e 1 se x é igual a 0, né? Mais adiante a gente vai provar que se x for um número diferente de 0, ela vai ser sempre contínua, né? Porque aqui a gente vai ter um quociente de funções contínuas, mais adiante a gente discute esses detalhes. Mas o questionamento maior aqui é em x igual a 0. A função é contínua em x igual a 0? Vamos lá? Ó, aqui estão as 3 condições implícitas na definição de continuidade. Então vamos lá. O 0, o A aqui para mim é o 0. O 0 pertence ao domínio da função? Pertence, né? E quanto vale o f de 0? Aqui, ó, o f de 0 dá quanto? Dá 1, né? O f de x vai ser 1 se x igual a 0. Bom, então a primeira condição foi satisfeita, sem problema nenhum. Muito bem. Agora eu devo verificar a segunda condição. Limite de f de x quando x tende a 0 existe? Não sei, vamos ver? Vamos calcular? Quero calcular, né, verificar se existe o limite de f de x quando x tende a 0. Isso é o mesmo que isso é igual a limite quando x tende a 0 de f de x, que é 1 sobre x ao quadrado. Mas aí você poderia estar me perguntando assim, mas professor, olha só, aqui se eu substituir o f de x por 1 sobre x ao quadrado, por que não substituir o f de x por 1? Boa pergunta. Mas vamos entender esse negócio aqui? Olha só. Quando você faz essa escrita, você está pesquisando qual é o comportamento da função f para x próximo de 0, porém diferente de 0. Quando a gente define limite, não importa o valor de f em x igual a 0. Eu quero saber o comportamento da função nas proximidades de 0, porém x diferente de 0. Então, se x é diferente de 0, f de x é 1 sobre x ao quadrado. Então, por isso que eu substituí aqui por 1 sobre x ao quadrado e não por 1. Tá? Então, tem uns detalhes aí para a gente observar. Bom, agora vamos lá. Observe você que quando x se aproxima de 0, tanto por valores maiores que 0, quanto por valores menores do que 0, o denominador aqui, que é x ao quadrado, vai se aproximar de 0 por valores maiores do que 0. Em vista disso, esse limite aqui vai ser mais infinito. Mais
infinito. E esse infinito não é um número, atenção, o limite aqui não é um número. Então você não vai dizer que esse limite existe. Esse limite, dizer que um limite existe significa que ele é um número L, um número real L. Infinito não é número. Então, em vista disso, você vai concluir que o limite de f de x quando x tende a zero não existe. Aí você olha para cá para a segunda condição, olha só, olha aqui para a segunda condição. Existe limite de f de x quando x tende a zero? Não. Então essa condição aqui foi ferida, e aí você vai concluir que a função não é contínua em x igual a zero, tá? Novamente, volto a falar para vocês, mais adiante a gente vai provar que essa função ela é contínua para todo x diferente de zero, mas em x igual a zero ela é descontínua. Por enquanto, acredita em mim que é a mais pura verdade.